Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal, faça parte dessa comunidade e também vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo acontece, e bombadaço no Instagram, viralizado no WhatsApp, tá esse assunto de que Jesus teria dobrado o lenço que cobria o seu rosto no sepulcro como uma mensagem quase que subliminar para Pedro e para João, dizendo: eu vou voltar, eu retornarei, né? Bombado tá lá, a gente tem que verificar, será que isso é verdade, será que isso não é? Mas, porque esse canal não é só verificação de fato, mas é edificação para a igreja, até o fim do vídeo eu também vou deixar uma mensagem edificante para a igreja, baseado aí na história do sepulcro e da ressurreição de Jesus Cristo. Então se ligue e vem comigo até o final, porque hoje a gente vê isso direto do original. Muito bem, essa história chegou para mim no WhatsApp, dizendo: Victor, dá uma olhada, vê se é verdade essa história de que Jesus teria dobrado o lenço porque ele estava dizendo para os discípulos que ele iria retornar, se é isso mesmo o sentido dessa passagem. E eu fui verificar, a pessoa estava me pedindo ali no WhatsApp, e nesse meio caminho, alguém me marcou num post com o mesmo texto no Instagram, um texto que está publicado no perfil Curiosidades Bíblia. Certo? A gente vai falar dele, se você não leu eu vou explicar do que ele se trata, mas não sem antes dizer para você dar uma passadinha na descrição desse vídeo aqui, lá tem um link para você ver o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Ali eu ensino passo a passo como preparar um estudo bíblico, é um estudo para você, é um curso para você que está começando nos primeiros passos do ensino teológico, tá? Eu tenho certeza que vai te abençoar. Dá uma olhadinha que tem mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Mas vamos tratar aqui do perfil Curiosidades Bíblia. O que está escrito aqui nesse texto? Que diz assim: por que Jesus dobrou o lenço? João capítulo 20, versículo 7. Por que Jesus dobrou o lenço que cobria a sua cabeça no sepulcro depois de sua ressurreição? O lenço que fora colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado, como os lençóis do túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos dizer que o lenço foi dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Para poder entender a significância do lenço dobrado, se faz necessário que entendamos um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o senhor e o escravo, e todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que seu senhor queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava, fora da visão dele, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não podia se atrever nunca a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a refeição. Diz a tradição que, ao terminar a refeição, o senhor se levantava, limpava os dedos, a boca e a sua barba e embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. No entanto, se o senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Então Jesus estava dizendo: eu voltarei, o lenço está dobrado, certo? Não mexam no lenço não, isso não está escrito aqui, né? Mas, e aí ele dá crédito, né? O perfil dá crédito. Texto de Skate com Cristo. Então, Skate com Cristo e o Curiosidades Bíblia estão postando isso daqui, isso está viralizado no WhatsApp. Lembrando que a gente está só cumprindo o dever de fazer uma checagem. Eu não tenho nada contra o perfil Skate com Cristo, Curiosidades Bíblia, eu tenho certeza, ou quase certeza, sem conhecer as pessoas, de que isso deve ter sido feito na melhor das intenções, querendo edificar a igreja e tal, mas a gente tem um compromisso de saber se isso daqui corresponde à realidade histórica e se isso aqui é realmente válido, certo? Então, quando a pessoa me mandou, eu comecei o meu processo de investigação. O meu processo de investigação começou no próprio texto bíblico, no capítulo 20 de João. Será que nas evidências internas do próprio texto bíblico a gente encontra elementos que corroboram para essa tradição hebraica, que corroboram para que a gente creia que essa historinha aqui está certa? Ou será que a gente encontra elementos que contradizem essa narrativa? Então o texto ele começa dizendo que Maria Madalena, ao chegar no sepulcro, encontra a pedra fora do lugar e diante da pedra fora do lugar ela vai avisar os discípulos que alguém roubou o corpo de Jesus.
E aí a gente não sabe se Maria Madalena entrou ou não no sepulcro. Mas, se ela entrou, ela não entendeu que o lenço dobrado significaria que Jesus teria ressuscitado. Ela entende que o corpo foi roubado. É isso que ela entende. E, então, se todo menino judeu conhecia essa tradição, Maria Madalena não conhecia, estranho. Mas você pode dizer, mas o texto não diz se ela entrou ou não entrou. Ela pode não ter entrado, só viu a pedra ali e já foi correndo direto para os discípulos. É possível que sim. Então, essa evidência interna até que não é tão forte assim. Mas o versículo 9 do capítulo 20 vai dizer que João e Pedro não entendiam nas escrituras de que Jesus ressuscitaria. Então, se o que Jesus queria era passar um recado, esse recado não foi passado para João e Pedro. João e Pedro não entenderam muito bem. Aí você vai me dizer, não, talvez eles tenham entendido e ficado confusos. O texto até dá uma dica nesse sentido, de que eles creram, mas não entenderam. Então, pode até ser. Então, as evidências internas, talvez elas desafiem essa história, mas ainda dá para acreditar que a história é verdadeira, né? Mas lança uma certa estranheza. Outra coisa que eu fui fazer é comparar as traduções. Então, ao ler esse texto em uma ou outra tradução, na língua inglesa e em português, a gente percebe que em alguns textos a gente encontra que o lenço foi dobrado, em outros que ele foi enrolado, em outros que ele simplesmente foi deixado de lado. Quando você encontra diferenças de tradução assim, isso geralmente significa que no texto original tem alguma dificuldade de tradução e diferentes comitês de tradução optaram por versões diferentes ali, por compreensões que parecem ser melhores para cada comitê. Isso não significa que o texto não é confiável, isso significa que aquele texto é difícil de traduzir. Né? E então, quando a gente vai para o original, você vai ver que esse lenço deixado sobre o rosto de Jesus é sudarion, né? Um substantivo neutro, que é derivado do latim, que é meio raro no grego, inclusive no texto bíblico grego, palavras que são emprestadas do latim sudarium, né? Que é inclusive a palavra que origina a tradição medieval do santo sudário, mas isso é outra história para outro vídeo. Acontece o seguinte, essa palavra, ela é uma palavra meio genérica para lenço, mas ela não é comumente utilizada para se referir ao lenço da mesa que alguém limpa a boca. Então aí já tem meio que uma forçação de barra entre relacionar uma espécie de toalha que é comumente utilizada ou sempre utilizada para cerimonial fúnebre, né? E você associar isso a outro tipo de material, de lenço, né? Que é utilizado para refeição, né? Uma conexão aí não é assim uma conexão tão direta. Agora, mais importante ainda do que isso é o verbo entiliço, que é o tal do dobrar, né? Ele pode ser dobrar, mas ele pode ser também enrolar, né? E aí, alguns dos comentaristas, e mais enfaticamente o Alan Hunter, que faz o comentário de Cambridge do Novo Testamento, ele diz que esse pano enrolado enrolaria a cabeça de Jesus mais ou menos como um turbante. Ele chega a esse ponto, a essa especulação. Isso é de fato uma especulação que o Alan Hunter está fazendo, mas pelo menos a gente chega à conclusão de que nem dá para ter certeza absoluta de que o lenço foi dobradinho e dobrado segundo uma tradição, etc. O que nos leva a uma terceira etapa da nossa pesquisa, da nossa investigação, que é a consulta dos especialistas, da literatura técnica. E quando você vai para a literatura técnica, e eu tenho que confessar que eu não exauri a literatura técnica, não li todos os comentários que existem, mas eu li vários comentaristas e especialistas em Evangelho de João, e essa história contada aqui, ela não é sequer mencionada. Nenhum comentarista técnico menciona essa história, o que nos leva a crer em duas hipóteses. Ou, se existe essa tradição do lenço e do servo, se ela existe, ela não é relevante para essa história, né? Talvez pelos motivos que eu acabei de elucidar a respeito do texto grego, porque a gente nem sabe se foi de fato dobrado ou se era enrolado. Talvez a melhor tradução seja até enrolado, então essa interpretação ou essa história, se existe essa tradição hebraica, melhor dizendo, se existe essa tradição hebraica, ela parece não ser relevante.
Ou talvez a tradição hebraica sequer exista. E é fato que, ao longo da história da recepção, da interpretação desse texto, não existe interpretação relevante que leve em consideração essa suposta tradição hebraica. O que me leva a mais uma questão de elucidação da parte técnica. Quando a gente se depara com uma história de uma tradição de uma determinada época, o que eu espero que apareça num texto que vai defender a interpretação baseada numa tradição histórica? Que a pessoa seja capaz de me mostrar fontes primárias que me deem elementos que aquilo era de fato uma tradição. O que eu estou querendo dizer? Se é uma tradição rabínica, está na literatura tanaítica, tem algum texto rabínico que mostre isso? Se você viu isso num texto histórico, qual historiador que está trazendo isso? É Flávio Josefo? Tem alguma fonte de algum historiador no primeiro século que mostra que isso é uma tradição? Ou, quem sabe, nos textos de Qumran? Mas algum documento do primeiro século tem que existir para dar base para uma afirmação como essa. Então, quando você vai olhar a fonte, qual que é a fonte? Skate com Cristo e Curiosidades Bíblia não são fontes primárias, com todo respeito às pessoas que estão divulgando esse texto e colocando isso como fonte, né? E mesmo ao Skate com Cristo, com todo respeito a eles, eles não são fonte confiável para uma história dessa. Eu preciso de uma fonte primária que me mostre que essa tradição de fato existiu. E a gente não encontra isso nem aqui, nem na literatura técnica. Diante desses fatos, a probabilidade da gente estar diante de uma história inventada é grande. Eu não vou dar 100% ainda, mas é bem grande. E aí o que eu fiz? Bom, beleza, vamos jogar essa história numa busca de Google com as principais palavras-chave: pano dobrado, lenço dobrado, Jesus, lenço dobrado, sepulcro. Usando essas palavras-chave no Google, eu comecei a ver que esse texto é muito replicado. E depois ainda usei essas mesmas palavras-chave em inglês para ver se existiam ocorrências anteriores em inglês do que em português. E de fato, existem ocorrências anteriores em inglês do que em português, o que leva-nos a crer que os textos em português são traduzidos desse original em inglês. O Google tem uma ferramenta que permite que você delimite a sua pesquisa a um determinado espaço temporal. E essa ferramenta é extremamente útil, porque você consegue descobrir quando que uma história se originou. E aí, quando você joga essas palavras-chave, esses textos em inglês, para ver quais são as ocorrências mais antigas, você descobre que não existe nenhuma ocorrência para textos desse tipo antes do ano de 2004. Então, se essa história é verdadeira, eu sou levado a crer que ali pelo ano de 2003 ou pelo ano de 2004, alguém descobriu essa tal tradição hebraica, né? E não é o caso, a gente não tem nenhum registro nesses anos, 2003, 2004, de alguma grande descoberta. Você não tem grandes novos documentos nessa época, nem nenhum grande livro falando de tradições hebraicas nessa época também, ou algum artigo famoso, nem nada desse tipo. Na verdade, quando você vê que em 2003, 2002, 2001, essa história simplesmente desaparece, e você vê as primeiras ocorrências dessa história na internet, você percebe que essa história vem de uma corrente de e-mails. Isso, 2004, a gente está falando da internet super antiga, para você que é mais novo, a internet já existia em 2004, mas essas correntes que hoje se fazem por WhatsApp, na época se fazia por corrente de e-mail. Então, muito provavelmente, aí 99,99% de certeza, alguém inventou essa história porque sabia da alta potencialidade de viralização dela, para arrecadar mailing de pessoas, para fazer phishing, para distribuir malware, para fazer esse tipo de atividade, né, de correntes de e-mails que foram tão frequentes, ainda existe, né, mas foram tão frequentes aí na primeira década dos anos 2000, muito provavelmente se originou nisso. E a partir do ano de 2005, em inglês, você começa a notar que sites de verificação de notícia começam a questionar essa história para saber se ela é verdadeira ou não. Então, muito provavelmente, a gente sabe ali que em 2004, blogs populares, nada técnico, nada acadêmico, começaram a replicar essa história, que muito provavelmente não é verdadeira. E aí, pra gente, ficam alguns questionamentos. O primeiro eu quero resolver agora. Por que, então, que o lenço está dobrado? Porque está escrito lá. E, de fato, uma coisa, esse textinho aqui, ele observa bem.
né? Tem um versículo dedicado para isso e parece requerer a nossa atenção. A explicação mais simples e que me parece mais crível é a seguinte: Maria Madalena acredita que o corpo de Jesus foi roubado. E a hipótese de Maria Madalena é essa. Quando João e Pedro chegam ao sepulcro e veem os lençóis ali e um lenço dobradinho, que tipo de ladrão de túmulo ia deixar aquilo daquele jeito? Então o texto me parece dar uma dica de que, poxa, já é para eu ficar perplexo porque roubado esse corpo não foi. Tá? É mais ou menos por aí a ideia. E talvez por isso o texto de Lucas, sem mencionar a história dos lençóis e do pano, mas o texto de Lucas da mesma passagem diga que Pedro ficou de boquiaberto, ficou surpreso com aquilo. Me parece que essa é a explicação mais sensata. Agora, além disso, a gente tem que se questionar por que a gente precisa acrescentar elementos de detalhe para dar valor para uma história como essa. Será que não é suficiente dizer que Jesus ressuscitou? Será que já não é suficiente dizer que a cruz, o principal instrumento de intimidação e de poder do Império Romano, todo o poderoso Império Romano, com o seu instrumento de morte e de poder e de intimidação, não foi bem sucedido diante de Jesus? Será que não é suficiente dizer que Jesus venceu o império mais poderoso da terra? Será que não é suficiente dizer que Jesus venceu a morte? Será que não é suficiente dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ao fazer venceu a morte que há em mim, venceu a morte que há em você e começou o processo de restauração da sua criação, eliminando a morte e trazendo vida nova à sua criação e fazendo de nós novas criaturas? Será que não é suficiente dizer ao terceiro dia Cristo triunfou? Será que não é suficiente dizer houve manhã no domingo de Páscoa e à noite a densa treva da cruz e da paixão de Cristo foi superada e hoje temos um Cristo vivo? Será que isso já não é cheio de sentido e significado para que encha os nossos corações e preencha os nossos lábios de proclamação feliz, alegre e empolgada de um evangelho, de um Cristo que não está morto, mas de um Senhor sobre toda a terra, que vive e cujos atos e feitos ainda é sentido por meio da sua igreja no livro de Atos e posteriormente no desenvolvimento da igreja e do seu povo? Será que não é suficiente crer na história da ressurreição tal qual ela é relatada? Será que a gente precisa acrescentar esses detalhes? Na verdade, o que a gente precisa aprender é que sim, existem muitos detalhes históricos que nós de fato não conhecemos e que enchem ainda mais a história bíblica de sentido e significado. Mas quando alguém inventa algo para acrescentar no texto bíblico, a gente tem que ser um pouco crítico e também valorizar aquilo que o texto bíblico por si só já faz extraordinário, já faz maravilhoso. Então a minha mensagem para você é essa: se algo pode ser extraído de útil dessa história toda, é o seguinte: valorize aquilo de maravilhoso que o texto bíblico já tem. Esse era o meu recado para você. Espero que você goste desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, porque se a mentira está viralizada, pelo menos a gente tenta viralizar a contrapartida dessa mentira, né? E daqui a pouco a Páscoa está chegando, celebre a ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!